Bom, agora vamos estudar um dos profetas chamados maiores. São chamados maiores porque os livros são maiores do que os outros, mas Jeremias era uma figura principal na história de Israel. Há muitos motivos porque as pessoas não gostam muito do livro de Jeremias. O primeiro motivo é que é meio intimidante, é um livro meio longo. É muito longo, são 52 capítulos. Só perde para o livro de Isaías, que tem 66 capítulos. Ezequiel é mais curto, com 48. Mas os profetas maiores são ordenados cronologicamente e também pelo seu tamanho. Portanto, temos Isaías, que era o primeiro e é o maior. Depois Jeremias é o do meio. E Ezequiel é o menor, mas ainda assim é comprido. Diz a lenda que Jeremias visitou Irlanda do Sul e beijou a pedra de Blarney. E assim ele ficou muito falastrão. Mas era sim um profeta prolixo, ele falou muita coisa ao longo de um longo período. Então nós temos um monte de profecias. E isso nos traz a segunda barreira. A primeira barreira é que há tantas profecias. São 40 anos de pregação em um só livro. E a segunda barreira é que não há nenhuma ordem. Não há nenhuma ordem cronológica e nem de tópicos. É como se tivesse ajuntado e simplesmente jogado dentro de uma caixa. E depois escrito. É uma coleção de coleções. Temos tudo que ele disse ou fez que era remotamente insignificante. E porque ele pregou ao longo de 40 anos, a sua atitude chegou a mudar de algumas formas à medida que a situação se mudava. E algumas pessoas têm prazer em achar contradições nesse livro. Por exemplo, ele era totalmente contra a Babilônia nos seus primeiros anos e falou coisas bem terríveis contra ela. Mas nos seus anos posteriores, aconselhou o povo a se submeter a ela. E isso seria bom para elas. E foi por isso que o chamaram de traidor político. O terceiro motivo por que as pessoas não têm Jeremias como um de seus livros favoritos na Bíblia é porque é deprimente. É intimidante, é difícil e é deprimente. E pelo menos duas expressões em inglês vêm diretamente do livro de Jeremias. Uma das quais é ser um Jeremias. O que significa ser um desmancha-prazer, ser uma pessoa deprimente que sempre fala de coisas negativas. E uma outra palavra relacionada a isso é uma palavra menos conhecida, usada por escritores, um jeremíade. Um jeremíade é uma poesia bem melancólica, bem triste. Então a reputação do coitado de Jeremias é bem ruim. Ele é considerado um homem infeliz que só transmitia notícias ruins. Isso, na verdade, é incorreto. Ele deu notícias ótimas também. Notícias positivas. Não eram só nuvens, havia sol também. Mas foi assim que ficou conhecido. Mas embora não seja muito popular, nós somos, de certa forma, atraídos a esse livro do Antigo Testamento. Eu, em particular, se me perguntar com qual personagem da Bíblia eu me identifico, eu responderia Jeremias. Alguns já assistiram à série que eu dei sobre o livro inteiro. E eu tive que parar 2 vezes, porque eu estava me envolvendo emocionalmente e eu não conseguia falar sobre isso. E, na verdade, por causa daquela série de sermões, que eu recebi a profecia para deixar a igreja e começar a viajar. Então, pessoalmente, esse livro significa muito para mim e eu quero conhecê-lo. Esse livro é muito humano. Ele revela o seu coração e as suas lutas interiores mais do que qualquer outro profeta. Você realmente tem uma visão do homem. Você entende como ele se sente e o que lhe faz funcionar. Mas, ao mesmo tempo, é um livro divino porque é lotado com informações sobre Deus. E quem estudar Jeremias a fundo vai entender Deus muito melhor. Fiz um esboço daquilo que eu quero dizer neste cartaz. Primeiro quero falar da situação em que ele vivia, o momento em que ele apareceu e o seu dia na história. Depois quero estudar o homem em si e mostrar-lhes qual era a sua procedência, que na verdade o formou, porque todos nós somos criaturas da nossa procedência. Não somos apenas indivíduos isolados. Nós temos procedência, temos ancestrais, que os nos tornam aquilo que somos. Depois vamos olhar o seu método de comunicar as palavras de Deus. Ele não era apenas um profeta que falava, usava outros métodos também. Ele sabia usar drama, ele interpretava as suas profecias. Ele usava mímica, e as pessoas lembravam-se da sua mensagem por causa de suas ações. E era também um profeta que escrevia. Quando o proibiram de falar,
e disse: vocês não podem me impedir de escrever. E felizmente tinha um amigo que era muito bom com a pena, chamado Baruque. E Baruque escreveu todas essas profecias. E mesmo quando o rei cortava as profecias com uma faca e jogava os pedaços dentro do fogo, Baruque as escrevia de novo. Graças a Deus por esse homem, porque senão não teríamos o livro de Jeremias. Então era um profeta que falava e dramatizava e escrevia, e depois vou falar mais sobre isso. Depois nós vamos ver a sua mensagem. Vamos dividir a mensagem dele em duas partes. A parte que era parecida com a mensagem de outros profetas, como Miqueias e Isaías, mas em três maneiras a sua mensagem era bem diferente da mensagem de outros profetas, e por isso ele é tão singular. E vamos estudar isso. E em quinto lugar, vou olhar como ele foi maltratado. Foi tratado abominavelmente. E como ele sofreu por causa de sua mensagem. E por isso ele era um homem profundamente infeliz. Ele é conhecido entre os judeus do profeta que chorava, ou profeta chorão, como veremos ao lermos o livro de Lamentações, porque lá as suas lágrimas estão registradas em forma de palavras. E o livro de Lamentações é Jeremias chorando por causa de Jerusalém. Bom, este é o esboço daquilo que quero compartilhar com vocês, então vamos prosseguir e ver o que podemos descobrir. O período era 700 a.C., quase no final da vida das duas tribos do sul. As 10 tribos do norte foram levadas. Foram levadas pela Síria. Só restaram essas duas tribos pequenas do povo de Deus ao redor de Jerusalém. Isaías se fora, Miqueias se fora. E, na verdade, Jeremias era o último profeta para falar com este povo e dizer, mesmo agora, não é tarde demais. Podemos evitar este desastre, mas se não se mudarem, não há como evitá-lo. Era o homem certo, na hora certa, no lugar certo. O norte se fora e o sul estava prestes a ir. Alguns reis bons reinaram, mas muitos reis iníquos também reinaram. E a sua vida atravessou vários reinados, porque agora, como havia mais reis iníquos do que bons, eles duravam muito menos tempo. E durante a sua vida ele viu todos esses 7 reis. Ele nasceu no reinado de Manassés, aquele rei iníquo que cerrou Isaías no meio. Aquele homem horrível que sacrificou seus próprios filhos ao diabo e que encheu as ruas de Jerusalém com o sangue de pessoas inocentes. O rei Manassés. E 2 meninos nasceram naquele mesmo ano, durante o reino de Manassés. Um era Josias, que viria a ser rei, e o outro era Jeremias. Nasceram no mesmo ano e cresceram juntos. Depois reinou Amon, e durante o seu breve reinado, tanto Jeremias como Josias eram meninos bem novos. E depois Josias, com 8 anos de idade, assumiu o trono, e ele foi um bom rei. Foi ele que, ao limpar o templo, achou o livro de Deuteronômio, completamente empoeirado, e percebeu que as maldições de Deus viriam sobre a terra e sobre o povo. Tentou reformar, mas não adiantou. E embora Jeremias era seu contemporâneo, ele estava em silêncio. E o livro de Jeremias não menciona Josias e o livro de Reis não fala de Jeremias. É quase como se Jeremias percebeu que uma reforma organizada pelo rei não mudaria os corações das pessoas. E embora por fora tudo estivesse bom, por dentro nada havia mudado. Isso provou-se ser verdade assim que Josias tentou lutar com os egípcios e foi morto em Armagedon. E depois todos os reis que vieram eram fracos e malignos. E foi durante os reinados dos últimos 4 reis, que eram iníquos e bem fracos, que Jeremias entregou a maioria das suas profecias. E embora ele oferecia uma última esperança, infelizmente a maioria de suas profecias estavam dizendo: a reforma de Josias foi pouco demais, tarde demais. Não há mais esperança. Então ele alterna entre esse sentimento que agora é tarde demais e essa pequenina esperança. Se mudarem, mesmo agora, Deus mudaria a situação. E como exemplo, eu vou falar de um episódio, uma parábola muito importante que Jeremias representou. Deus lhe mandou a ir até o oleiro e ficar lhe observando. E aqui temos um exemplo de uma escritura que foi cantado e pregado de uma forma muito errônea. Gostamos de cantar: eu sou, tu és o oleiro, barro sou eu, faça comigo o que quiser.
como se fosse o oleiro que decide o que a argila vai se tornar. E essa não é a lição que Jeremias aprendeu. Em Jeremias 18, vemos que ele foi à casa do oleiro, como Deus lhe ordenou, e ficou olhando o oleiro. E o oleiro tinha uma roda que ele movimentava com os pés. E ele tinha um monte de argila, ele o jogou na roda, e depois tentou formar com ela um vaso bonito. Mas a argila não deslizava em suas mãos. Não era o tipo de argila correto para um vaso. Então o oleiro pegou a argila e o amassou todo de novo e jogou de volta lá na roda e o usou para fazer um pote feio e grosseiro. E Deus disse: Jeremias, aprendeu a lição? Por que eu não usei aquela argila para fazer um vaso bonito? A culpa era do oleiro ou do barro? Quem decidiu o que se tornaria? E a resposta foi o barro quem decidiu. Porque se recusou a se conformar com os desígnios do oleiro. Essa é a mensagem. É totalmente o inverso de Deus ser o oleiro que pega o barro e faz dele o que quiser. Não é nada disso. Deus é sim um oleiro que quer fazer do barro um vaso muito lindo. Mas o barro não correspondeu. Então o usou para fazer um objeto feio. E daí Deus diz: você está vendo, Jeremias, que mesmo nesta altura do campeonato, se o meu povo se arrependesse e mudasse, poderia usá-los para fazer um vaso lindo, para serem cheios da minha misericórdia. Mas como se recusam a mudar, será um pote feio e grosseiro, cheios do meu juízo. E há uma declaração extraordinária. Deus diz: se eles se arrependerem, eu me arrependerei. Deus não se arrepende de pecados, porque não peca, mas muda de ideia quanto a seus planos. E ele diz: se eles mudarem, eu mudarei. Se eles mudarem de ideia, eu também mudarei de ideia. E não mandarei este desastre. Esta é a relação dinâmica entre Deus e o povo na Bíblia. Não é um oleiro que diz: esse pedaço de barro será isso, aquele pedaço de barro será aquilo. Mas é um Deus que quer transformar cada pedaço de barro em algo lindo. Mas quando o barro se recusa, é transformado em algo feio. Ainda é usado, mas para demonstrar o seu juízo e não a sua misericórdia. E isso aplica até hoje. Sim, ele é o oleiro e nós somos o barro. Mas o barro é que decide o que vai se tornar. Essa é a verdadeira lição da figura aqui. Não é um Deus arbitrário, lidando com marionetes, decretando o que vão se tornar. Este é um Deus que está cooperando e quer uma resposta da nossa parte. E nos fará aquilo que Ele quer que sejamos, se nós quisermos ser aquilo. Mas se não queremos ser aquilo, Ele nos usa para demonstrar como Ele exerce o seu juízo. A escolha é do barro. Então essa foi a lição que Deus deu para Jeremias. Aprenderam? E depois fez uma segunda coisa. Aquele pote horroroso foi colocado no forno e se endureceu. E nunca mais pôde ser mudado. E depois Deus lhe disse para pegar aquele pote endurecido e levar ao vale de Enom, onde o lixo era jogado, e quebrá-lo ali e jogar os cacos em Guerrena. Dizendo: se endurecer o coração, chega um ponto onde não podem ser transformados em algo mais lindo. E aí Deus lhe quebra. Entenderam a mensagem? Fica nos capítulos 18 e 19. É um entendimento profundo do relacionamento de Deus conosco. Deus quer fazer algo lindo da sua vida. E se corresponder a Ele, Ele o fará. Mas se não, então Ele lhe colocará no fogo até que você se endurece totalmente. Depois lhe quebra e lhe joga fora. É uma lição profunda. Muito bem, esses reis eram fracos e as coisas foram de mal a pior, mas ainda havia esperança. Deus disse, ainda nessa altura do jogo, se arrependerem, Deus mudará de ideia quanto ao desastre. Então Jeremias não apenas fala de juízo, ele está dizendo que ainda há uma pequena esperança. Mas infelizmente, à medida que ele pregava ao povo e observava a sua resposta, percebeu que a esperança era nula. Muito bem, este foi o período, o momento de sua pregação. Isso nos dá a história. E Zedequias foi o último rei e finalmente foi levado pelos babilônios e teve que assistir os seus filhos serem mortos e depois seus olhos foram vazados e ele foi levado cego. Foi um fim trágico para o povo de Deus, mas não foi um fim permanente.
Agora vamos olhar o homem. Nasceu durante o reinado de Manassés, como eu já disse, e o seu nome é bem singular. Jeremias. Parte desse nome significa edificar e derrubar. É uma palavra em hebraico que tem duplo sentido. Edificar ou derrubar. Significa edificar um prédio ou significa derrubar um prédio. Sabe? Essa palavra em hebraico tem um sentido duplo. Pode significar derrubar ou edificar. E isso foi exatamente como seria o seu ministério. Deus disse, estou te chamando para edificar e derrubar. E a sílaba final, Yah, Jeremias, esse Yah é Deus. Então seu nome significa Deus edifica e derruba. E basicamente essa foi a mensagem que ele pregou por 40 anos. Deus derruba aqueles que o desobedecem e edifica os que o obedecem. É o oleiro com a argila. Nasceu em Anatote ou Anatarde hoje em dia. Certa vez passei algumas noites numa casa naquela pequena vila e li Jeremias lá em cima, no telhado. Foi uma experiência e tanto. E depois disso desci até a cidade de Jericó. E me disseram para não fazer isso porque era muito perigoso. Havia agitação política e as pessoas estavam armadas, mas eu li aquele livro, e mais uma vez vou contradizer o meu ensinamento, porque um versículo falou comigo. E Deus disse, vou contigo e te protegerei aonde quer que fores. Então eu fui naquela manhã. Mas não é assim que devemos ler a Bíblia. De qualquer forma, foi nomeado profeta antes de nascer. Como João Batista, ainda no ventre de sua mãe. Não era um feto, ele era um ser humano. E foi chamado para ser um profeta no ventre de sua mãe. Você sabe que João Batista começou seu ministério 3 meses antes de nascer. Seu ministério era indicar o Messias. E depois de apenas 6 meses no ventre de sua mãe, ele saltou de alegria quando a mãe do Messias entrou na sala. Então creio que isso nos ensina muito sobre o aborto. Mas depois de nascer, se tornou um jovem tímido, sensitivo e respeitoso. E como descendente da casa do sacerdote Eli, significava que ele nunca chegaria à velhice, porque havia uma maldição sobre essa descendência. Nenhum homem desta família jamais chegará à velhice. Todos morreram prematuramente. Então Deus teve que fazê-lo logo começar a profetizar, porque só duraria 40 anos. Então foi chamado na adolescência, bem jovem, e começou a pregar provavelmente aos 17 anos de idade. E logicamente estava muito nervoso. Você não ficaria se Deus lhe mandasse aí pregar no Palácio do Alvorada e falar com o presidente que estava errado? Bom, tem algumas pessoas que não têm problema nenhum com isso. Não são nem um pouquinho inibidos, mas ele era muito tímido. Então Deus disse, não tenha medo de seus rostos. É interessante, quando o pregador está com medo, ele prega para o teto. Ou então fecha os olhos. Mas o verdadeiro pregador tem que pregar olhando para as pessoas. Não temais os seus rostos. Já vi pregador pregando para o relógio. Está errado. Tem que olhar para as pessoas. Não tenha medo de seus rostos, lhe darei uma testa de bronze. Assim os seus olhares jamais lhe assustarão ou intimidarão. Foi um chamado muito forte. Mais tarde teve que mudar-se de casa porque sua família iria assassiná-lo. Então mudou-se para a capital, a grande cidade de Jerusalém. Amava a natureza. Jamais vou me esquecer do dia que estávamos no ônibus, perto de Cesareia, se não me engano, e o céu ficou preto com cegonhas. Nunca vi tantas cegonhas em toda a minha vida, mas eles imigram. Eles migram ou imigram através de Israel, da Europa para a África. E o céu estava cheio com essas cegonhas voando para lá e para cá. Sabiam que chegara a hora de ir para o norte e estavam a caminho. Isso aparece no capítulo 8 de Jeremias. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, mas meu povo não. Ele amava a natureza, sempre usava a natureza para ilustrar alguma coisa, especialmente os pássaros, estudava os pássaros. E profetizou por 40 anos. Juntamente com Abacuque, Sofonias, Ezequiel e finalmente Daniel. Todos contemporâneos. Quando os babilônios vieram, como ele havia avisado o seu povo para não lutar contra os babilônios, mas para se entregar e ir com eles, os babilônios gostavam dele, mas os judeus o odiavam. É a política de apaziguar, e as pessoas não gostam disso.
E quando os babilônios vieram, disseram: Jeremias, você pode escolher. Pode vir para a Babilônia junto com seu povo ou ficar aqui. Podia escolher. Mas mostra em que estado de isolamento ele estava. Porque não gostava dos babilônios e o seu povo não gostava dele. E no fim acabou indo para o Egito. Alguns judeus o sequestraram. E o levaram e subiram o rio Nilo com ele até a ilha Elefantina. A propósito, do mesmo lugar onde a Arca da Aliança já havia sido levada. Provavelmente está na Etiópia, mas ficou por um tempo na ilha Elefantina, lá em cima no rio Nilo. E foi lá que ele morreu. Sozinho. Sua história é triste. Agora vejamos o método. Era um orador e a maioria de sua fala era em poesia. Espero que você tenha uma Bíblia que mostra a diferença entre prosa e poesia, porque é muito importante. Poesia é quando as linhas são curtas e há muitas lacunas na página, enquanto que a prosa parece mais uma coluna de jornal, com as linhas preenchidas. E quando Deus fala em prosa, está comunicando os seus pensamentos, da mente dele à sua. Mas quando fala em poesia, está revelando seu coração, ao seu coração. Porque a poesia é uma linguagem emotiva, linguagem do coração. E a maioria da profecia de Jeremias é em poesia, mas é significativo quando ele muda para prosa, porque são apenas pensamentos. Então, quando você lê a Bíblia e vê que é poesia, pergunte a si mesmo o que Deus está sentindo aqui. E ao ler prosa, o que Deus está pensando. Infelizmente, muitas pessoas tratam a Bíblia meramente como um meio de entender os pensamentos de Deus, como se fosse um livro intelectual, mas é um livro muito emotivo. E, na verdade, a melhor tradução do hebraico para o inglês para comunicar as emoções da língua hebraica, que é muito parecido com a língua galesa, é uma língua muito emotiva. A melhor tradução, reconhecido pelos peritos, é a Bíblia Viva. É a tradução mais precisa dos sentimentos de Deus. Nem sempre acerta da tradução de seus pensamentos, ou a prosa, mas é a tradução mais exata de seus sentimentos. E por isso, quando lemos a Bíblia em voz alta, nós usamos a Bíblia Viva. E isso tocou os corações e as mentes das pessoas. Então precisamos saber que Deus também tem sentimentos. Então era um orador, mas falava em poesia, que é mais fácil de lembrar. Mas acima de tudo comunicava os sentimentos de Deus. É assim que estou me sentindo, diz o Senhor. E ele sentiu o desapontamento do oleiro quando o barro não se tornou um vaso bonito. Há um desapontamento, Deus fica muito triste, porque esperava tornar Israel uma coisa linda. Como ator, a sua atuação é acima da média. Muito bom, mas era profético. Ele saiu para enterrar roupas íntimas sujas e podres. Para que enterrar roupas íntimas apodrecidas? Aí ele falou. São as roupas que as pessoas não veem que estão apodrecidas. Estou enterrando-os. E uma vez ele saiu pelas ruas da cidade com um jugo de bois nos ombros. Isaías também fazia a mesma coisa. Uma vez Isaías saiu completamente nu pelas ruas da cidade. Deus há de lhes despir. Ainda bem que Deus nunca repete as coisas. E também, quando todos em Jerusalém estavam tentando vender suas propriedades, porque sabiam que perderia o valor com a chegada dos babilônios, ele começou a comprar imóveis. E alguns homens de negócios espertos têm feito a mesma coisa. O pai do presidente Kennedy fez isso. Quando a bolsa caiu, ele começou a comprar ações. E assim fez também o Rothschild, o banqueiro judeu. Tem pessoas que são ousadas e sabem quando é a hora de comprar, quando os demais estão vendendo. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Ele saiu e comprou o terreno de seu parente, que estava louco para vender. E ele avisou, você não deve comprar isso, não vai valer nada. E ele respondeu, eu sei que não, mas é meu investimento no futuro, porque hão de voltar da Babilônia. Deus me falou, então estou fazendo um bom investimento. E era assim que ele agia. Eu penso de uma família árabe no norte de Israel. Na guerra de 1948, todos os árabes estavam vendendo suas propriedades, tirando o seu dinheiro dos bancos dos judeus. Mas esse homem foi e colocou todo o seu dinheiro no banco judeu. E disse, Deus está dando essa terra para este povo. Quero que meu dinheiro esteja seguro. Um árabe maravilhoso, eu já estive em sua casa, tem 5 filhos, todos pregadores do evangelho.
E ele coloca o seu dinheiro onde está a sua fé. E foi isso que Jeremias fez. Ele escondia pedras e jogava livros no rio Eufrates e carregava um grande vaso na cabeça que era serviço de mulher naquela época. E isso impressionava as pessoas. Então era um orador e um ator e um escritor. E seus escritos estão conosco depois de tantos anos. Baruque é um daqueles que fica atrás das cenas do reino de Deus, que jamais fazem grandes coisas eles mesmos, mas torna possível outros ouvirem a palavra de Deus. E na verdade Deus recompensa mais os que trabalham secretamente do que os que trabalham publicamente. É assim que Deus trabalha. Então nosso querido Baruque, e uma vez Jeremias lhe disse o seguinte: não busque grandes coisas para si mesmo. E não buscou, mas se contentou simplesmente em escrever e distribuir o que Jeremias falava. E se não fosse por isso, as palavras de Jeremias teriam se perdido. Não é impressionante? Vou ser bem prático. Graças a Deus pela Anchor Recordings, que enviam a palavra de Deus com muita fidelidade. Trabalham nos bastidores e as pessoas que estão gravando e operando o vídeo aqui. E graças a eles a palavra de Deus vai atingir tantas pessoas. E o Deus que vê em segredo galardoa abertamente. Vamos ver a mensagem agora. E a grande parte da mensagem é igual aos outros profetas. Na verdade, ler os profetas um atrás do outro é meio enfadonho. É a história de sempre: idolatria, imoralidade, injustiça. O mesmo declínio, todos estavam vendo a mesma coisa. E vendo a corrupção dessa nação de duas tribos que é o remanescente do povo de Deus, e vendo Jerusalém tão cheio de violência, que as crianças nem brincavam nas ruas e os idosos nem saíam de casa. E todos eles tinham o mesmo peso. Então nós vemos 4 pontos principais de sua mensagem, 4 ênfases principais, que também existem em todos os outros profetas. É a mesma mensagem. E algumas pessoas devem ter dito: sabem, nós já ouvimos isso antes, aquele pregador antigo disse isso anos atrás. E Jeremias disse: bem, mas vocês não lhe deram ouvido. E é interessante que alguma coisa que Miqueias disse, na verdade, salvou a vida de Jeremias. Se quiser saber, leia a história. Mas estavam pregando a mesma coisa. E quando Jeremias estava prestes a ser morto, alguém disse: lembre-se, Miqueias disse isso anos atrás. Seria bom escutarmos. E isso salvou a vida de Jeremias. Bom, os 4 pontos principais são os seguintes. Primeiro, o povo é apóstata. São totalmente devassos. Idolatria e imoralidade eram os 2 pecados principais. Também eles estavam sacrificando os filhos do vale de Inom. Havia sincretismo, estavam trazendo ídolos dentro do templo, a casa de Deus. E Deus dissera: nunca façam imagens fundidas. Havia podridão, casamentos estavam desmanchando. Mas a coisa principal é que Jeremias apontava o dedo. Ele dizia: essas pessoas são responsáveis. Em primeiro lugar, os profetas. O que mais fazia Jeremias sofrer era a quantidade de pessoas ao seu redor que se diziam profetas, mas pregavam o contrário que ele. Era um grande problema. E no capítulo 23 ele acaba com esses falsos profetas. Ele diz: vocês não estiveram no conselho de Deus para ouvir o que Deus está lhes dizendo? Estão imitando uns aos outros. Estão criando mensagens de suas próprias mentes. Estão falando o que as pessoas querem ouvir. Estão dizendo paz, paz, mas não há nenhuma paz. Estão dizendo que não precisam se preocupar porque nunca vai acontecer. É Jerusalém, a cidade de Deus. E disse: como tem coragem de colocar a sua segurança nesse prédio, o templo? Porque o transformaram no covil de ladrões. Isso lhe lembra alguma coisa? E ele estava apenas dizendo: não podem crer que, porque são o povo de Deus, não serão julgados. Há uma versão moderna disso. No meu livro, A Estrada para o Inferno, eu mostro que a maioria dos avisos de Jesus sobre o inferno são para crentes nascidos de novo. Mas conheço muitos cristãos nascidos de novo que não têm medo do inferno. Acham que não pode acontecer com o povo de Deus. E era exatamente isso que Jeremias enfrentava. Não pode acontecer conosco, somos o povo de Deus. O julgamento de Deus vai cair sobre os outros, mas não sobre nós. Mas Paulo avisa os nascidos de novo: todos nós nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo. Somos justificados pela fé, mas somos julgados pelas obras.
Então Jeremias diz, os falsos profetas são responsáveis. E também diz, os sacerdotes são responsáveis. Porque chegam a apoiar festivais interreligiosos. Há cultos dentro do templo de várias religiões. Tudo no nome de tolerância. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Há religião comparativa em todos os lugares. Somos todas estradas que levam ao mesmo Deus. Isso é ensinado nas escolas. E estava acontecendo em Israel. Os sacerdotes apoiavam isso. E depois disse os príncipes também. Estão todos errados. Ele disse, Joaquim morrerá e ninguém lamentará. E será enterrado como um asno. E foi o que aconteceu. Quando Joaquim morreu, ninguém o lamentou. E o seu corpo foi retirado como o corpo de um animal morto. Palavras duras, não é verdade? E sobre Zedequias ele disse, ele é tão fraco e vacilante, é apenas um marionete. Nas mãos dos políticos. Não sabe reinar. Todas essas profecias, sabe? Quanto mais estudo essas profecias, mais eu sinto que estou lendo o jornal de hoje. E como precisamos dessa mensagem profética da parte de Deus nos dias de hoje. Bom, o povo era apóstata. Há muitas metáforas sexuais, algumas delas bem obscenas, porque enxergava a apostasia do povo como a atitude de uma mulher infiel e adúltera, procurando outros deuses como se fossem outros homens. Este é o cerne de sua reclamação. Oséias foi o primeiro a usar essa metáfora, mas Jeremias também usa bastante. Disse, vocês são a noiva de Deus, a esposa de Deus, e agora estão correndo atrás de outros deuses, vocês não passam de uma mulher adúltera. É uma metáfora forte. Como Deus se sente? E ele diz, ele se sente como homem com uma mulher infiel. Quem já passou por essa experiência triste sabe bem o que é isso. Sabe como Deus se sente? E uma das coisas mais fortes que ele disse para eles foi o seguinte: vocês chegaram ao ponto onde nem sabem o que é corar. Não conseguem nem corar. Não têm vergonha. Não estão nem aí. Bem, a uma certa altura Deus disse, eu me divorciei das 10 tribos, querem que eu me divorcie de vocês também? Porque é isso que uma mulher infiel merece. O segundo foco de sua mensagem, mais uma vez, igual aos outros profetas, é o desastre que está perto de vir. Ele disse, Deus vai cumprir suas promessas, de castigá-los. Quando Deus fez promessas a Israel, ele fez 2 tipos de promessas. Bênçãos se forem obedientes, maldições se forem desobedientes. Então, quando Deus castiga, é um cumprimento de suas promessas. Esta é a sua fidelidade. Muitos pensam de sua fidelidade como sempre fazendo coisas boas para nós, mas não, a sua fidelidade também envolve o castigo, tanto quanto o perdão. Ele é um Deus fiel em quem não há injustiça, como disse Moisés. Então Deus cumpre sua palavra, e seriam castigados. E Jeremias foi bem específico, ele disse, o perigo virá do norte, e não virá da Síria, que levou as 10 tribos, virá sim da Babilônia. Mas os invasores virão do norte. E o perigo é iminente. Teve uma visão de uma amendoeira que estava toda florida. Sinal da primavera. E no caso da amendoeira é muito rápido. E ele disse, vai ser tão rápido assim. Os babilônios virão de repente. Logo. Bom, o próximo tema é a restauração no final. Além de toda essa destruição, ele enxergou uma nação restaurada. E acima de tudo, ele percebeu que teriam que ter uma nova aliança com Deus. Que a antiga aliança de Moisés não deu certo. E compreendeu por que também, porque os mandamentos foram escritos no nosso exterior, não no nosso interior. Foram escritos na pedra, mas precisavam ser escritos no coração. Então, no capítulo 31, temos uma das predições mais maravilhosas em todo o Antigo Testamento. Os dias virão em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma aliança judaica. E será uma nova aliança baseada no fato em que eu escreverei as minhas leis nos seus corações. E todos conhecerão a mim. Não terão que ser ensinados sobre mim, porque todos me conhecerão. E será tudo baseado em perdão, porque dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Acho isso a coisa mais
emocionante que Deus conseguiria falar. Porque nem nós conseguimos esquecer nossos pecados. Ficam na lembrança. E por isso nunca conseguimos perdoar-nos a nós mesmos. Mas quando Deus perdoa você, nunca mais lembra disso. Tem completo controle sobre sua memória e esquece para sempre. E quando Deus perdoa alguma coisa, jamais se lembra disso. Uma certa noite lá em Guilford eu voltei para dentro da igreja, muito depois do culto ter terminado, e havia uma senhora idosa sentada sozinha lá na frente, chorando copiosamente. E eu sentei do lado dela e perguntei: o que foi, querida? E ela disse: 30 anos atrás eu fiz uma coisa muito terrível. Se a minha família soubesse, me expulsariam. Se meus amigos soubessem, não teria amigos. E ela disse: por 30 anos tenho pedido a Deus que me perdoasse, mas ele nunca me perdoou. E eu disse: oh, minha coitadinha, 30 anos atrás, quando você pediu que Deus lhe perdoasse, ele perdoou e esqueceu de tudo. E fazem 30 anos que ele não sabe do que você está falando. E ela disse: eu não lhe acredito. Então eu passei com ela pelas passagens que eu conhecia, especialmente Jeremias 31. E de seus pecados jamais me lembrarei. E falei: ele esqueceu 30 anos atrás. O problema é que você não perdoa a si mesma porque não consegue esquecer. Por isso é difícil perdoar outras pessoas porque não conseguimos esquecer o que disseram ou fizeram. Mas Deus se esquece. E quando aquela querida senhora compreendeu a verdade, ela se levantou e saiu dançando pela igreja. Esse é o tipo de dança que eu gosto. É muito mais profundo que a dança que a gente vê por aí, sabe? Ela dançava de alegria e eu fiquei assistindo. Ela deveria ter 60 e muitos anos ou 70 e poucos anos. E ela ficou dançando pela igreja enquanto eu ficava assistindo ela dançar de pura alegria. Porque Deus tinha esquecido. Isso quer dizer, quando você enfrentar Deus um dia e disser: Deus, como eu me arrependo de ter feito aquilo aquele dia? E Deus vai dizer: fazer o quê? Não me lembro disso. Não é impressionante? Isso é perdão. Essa é a nova aliança que Deus vai fazer conosco, com a casa de Israel e de Judá. Vai esquecer-se de tudo, escrever sua lei em nossos corações e fazer com que cada homem e cada mulher o conheça de tal forma, de tal maneira, que não precisarão de ensinamento sobre Deus. Uma promessa muito linda sobre a restauração do povo de Deus. E se cumpriu na noite que Jesus disse: tomai e bebei. Este é o sangue da minha nova aliança. Vamos ficar por aqui.